Fala, Gabriel, beleza? Fala, meu parceiro, como é que tá? Tudo certo? O áudio tá tranquilo aí, tudo certo? Não, o áudio tá show de bola, meu. E o meu? Tá conseguindo escutar aí? Beleza. A imagem tá me vendo certinho, tranquilo? Tudo ok, tá? Show de bola. Fechou. Show. Cara, prazerão. Fechou. Obrigado por aceitar esse convite aí. Que isso, cara, o prazer é todo meu aí, dando a oportunidade aí de contar um pouco aí da história, né? De tudo que a gente viveu até agora, o momento aí. E é um prazer imenso, cara, tá falando contigo no teu canal aí que tá bombando aí. Eu vejo muitas pessoas aí falando muito bem. Pode ter certeza que o prazer sempre vai ser meu. É um grande prazer também. E assim, começando agora, né? Aos poucos a gente tá na caminhada. E a ideia, como eu tinha te falado, né? Quando a gente foi fechar a collab, era justamente contar a história de jogadores e inspirar outras pessoas, né? Às vezes a pessoa conhece um jogador, é fã dele, mas não conhece a fundo a história desse craque, né? E assim, eu tô nesse projeto aí e tamo indo, cara. Vamos ver onde é que chega. Cara, bacana isso aí. Hoje em dia, né, o que tá movendo bastante a internet é essa questão de querer interagir, né, com muito atleta, saber de história, saber de como começou. E isso eu vejo que influencia muito, cara, a garotada. Eu mesmo tenho um afilhado aí, vai fazer 9 anos, e ele tá com o celular direto vendo o que o jogador fazia, atletas faziam quando eram novos e tal. Então eu acredito que isso daí, cara, vai ser um grande passo aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Pode ter certeza. Certeza. Obrigado pelo apoio aí. E, cara, assim, iniciando a entrevista, eu queria conhecer um pouco de você, o Gabriel. Você nasceu em Pelotas, né? Na cidade de... Cara, nasci em Pelotas, nasci em Pelotas, Rio Grande do Sul. Nasci dia 5 de 3 de 1997. Né? Sou natural, eu sou gaúcho, né? Natural do Sul. Pouquinho frio lá, metade do ano dá aquela esfriada, mas agora eu tô desacostumado, né? Porque o verão aqui é ano todo onde eu moro, né? Na Malásia. É 30 graus pra cima todo dia. Então, mas há anos atrás eu já tava adaptado já, a vida toda frio, verão, porque é 2 estações, né? Por ano. E como é que foi essa adaptação, essa mudança de clima, ser um pouco mais quente? Então, cara, eu sempre gostei, não é que eu não goste assim do calor, eu gosto do calor, mas aquela coisa excessiva eu acho que não é muito bom, sabe? Eu sempre tive muita preferência pelo frio, assim, até pela questão de treino, por a gente ter mais ânimo para treinar. Eu que sou um cara que sou muito alto, né? Automaticamente também sou muito pesado. Eu gosto mais do frio para poder me movimentar, para conseguir acelerar, aquecer, exato. Mas tudo gera adaptação, tudo gera o teu corpo se adapta com o ambiente que tu tá. Então, no início foi bem complicado, assim, sabe? Porque era muito, muito calor mesmo. Mas conforme foi passando o tempo aí, eu fui adaptando, fui melhorando. E com certeza os treinos aqui também ajudam muito porque eles são muito... todos eles começam à tardinha, né? Tipo 5h30, 6 horas. Então isso já ajuda muito. Porque durante o dia, cara, é impossível aqui tu andar na rua porque o sol é muito, muito, muito tenso, cara. É terrível. Nossa, eu imagino, cara. Eu tive um tempo pro lado de Mato Grosso, a sensação térmica ali também é muito grande. Assim, eu tenho mais ou menos a noção de como é que é um ambiente, assim, caloroso. Mas assim, muito legal. E assim, eu queria saber como é que tá sendo, assim, a saudade que você tá sentindo de casa. Como é que tá essa sensação, muito tempo longe de casa? Cara, bastante tempo, né? Eu vou agora em janeiro, dia 8, vai fechar 2 anos que eu tô morando fora, né? É a primeira vez,
assim que eu fico muito tempo sem ver a família. É claro que no final do ano passado eu tive no Brasil, né? Eu passei quase 30 dias aí com a minha família, né? Depois de um ano, praticamente. Então nesse tempo aí foi o espaço que eu mais fiquei, mais tempo longe eu fiquei sem ver eles, né? Porque eu sempre conseguia ver a cada 3 meses, ou no máximo a cada 6 meses, eu conseguia dar um jeito de, né, encontrar eles e a gente poder se ver, ou ia em Pelotas, ou eles iam até a mim. Mas no primeiro ano eu te digo, cara, que foi bem difícil, assim, bem complicado. Eu já vim pra cá, já, tipo, chegando ali metade do ano de 2023, a cabeça começa a ficar, né, pô, momento de ir pra casa, falta pouco, falta 6 meses, ver a família e tal, né, ver todo mundo, os amigos, né. Mas esse ano eu te digo que para mim foi mais tranquilo, porque eu acho que, como foi a primeira vez que eu tava fora do Brasil, e aí tu gera aquela ansiedade de querer ver a família logo, para ver se tá todo mundo bem, aquela expectativa deles também querer saber como é que tá a tua vida, como é que tá as coisas, e, né, se tá indo tudo certo. Então, esse segundo ano tem sido mais tranquilo para mim, eu digo, né? Claro, eu tenho saudade, né? Porque é o Brasil, é minha família, é os meus amigos, né? Mas tem sido mais tranquilo para mim esse ano, porque eu já senti como é a questão de ficar muito tempo longe da família, sabe? Então, esse ano para mim passou muito rápido, cara. Eu voltei em janeiro para cá, eu fui ano passado dia 17, dia 18 de dezembro eu fui pro Brasil e retornei dia 17 de janeiro. Então deu 30 dias mais ou menos ali, porque já tinha jogo em fevereiro. Então, para mim, foi muito rápido esse ano. Eu comento todo dia que foi, eu acho que o ano mais rápido da minha vida foi esse. Sim. Né? Correria. Mas exato. Não, e o primeiro ano é mais difícil, porque como foi o meu primeiro, né, fora do país, eu não sabia falar nada, eu vim pra cá sem não saber falar eu não sabia falar inglês, pra tu ter ideia. Eu totalmente cru, assim, como a gente comenta ali no sul, né? Não sabia de nada, não sabia o que o outro estava falando. Control the match, my keep playing the left, the right, in the middle. Né? Nada. Mas eu meti a cara e vim, né? Eu falei, não, vamos embora, porque se for pra ser, vai ser, Deus vai abençoar, né? E eu acho que são momentos que a gente tem que aproveitar, oportunidades que a gente tem que aproveitar e para sentir se realmente é algo que vai te acrescentar, que vai mudar a tua vida, que tu vai gostar, né, que vai realmente te ajudar, né? Então, esse segundo ano tem sido muito mais tranquilo, até pela forma de eu conseguir já me comunicar melhor. Claro, eu não sou um fluente em inglês, eu consigo me comunicar em inglês, falar inglês, entendo muito mais do que falo, né? Então, é muito mais tranquilo para mim esse segundo ano do que foi o primeiro. Então é tudo questão de adaptação, de tempo, né? De rotina. Eu acredito que com o passar do tempo isso vai melhorando cada vez mais. Mas é óbvio, né? A família tá sempre em primeiro lugar, a gente sempre sente muita falta. Eu quase todo final de semana eu tô ligando para eles por vídeo para ver como é que eles estão, se tá tudo bem, se tá tudo certo. É questão de adaptação, mas é a vida que a gente escolheu, né? Então, é difícil, é complicado, mas tudo temporário, porque a vida de um atleta é rápido, cara. Há pouco tempo atrás, e até eu comento aqui que a minha mulher tá comigo, né? Eu tava com 20 anos e agora eu vou fazer, ano que vem, agora em março, eu vou fazer 28. Faltando 2 anos para 30. Então é muito, muito, muito rápido. A gente tem que usufruir, aproveitar das experiências, aproveitar o momento, porque, cara, assim, ó, é questão de minutos, vamos falar assim, né? Questão de minutos passa muito rápido, muito, muito rápido. E assim, tem muito brasileiro aí com você no Salá? Cara, desde que eu cheguei aqui, ano passado tinha um brasileiro, aí na metade do ano ele acabou se desligando do clube, ele voltou pro Brasil. Aí depois chegou outro brasileiro, né, um atacante, o Ramon, até que ele tá no Azerbaijão agora, o Ramon Machado, tava aqui com nós. E agora tem outro brasileiro também, que veio no lugar desse atacante, que é um atacante brasileiro, que é o João Pedro, né. E isso facilita muito. Além dele, também tem um português, né, que é o Telmo, que é
que tá aqui também, chegamos junto no mesmo dia desde o ano passado. Então isso tem facilitado muito a minha convivência, a minha adaptação me ajudou muito por questões, né, desde o ano passado, desde quando eu cheguei aqui e tava esse português, né, e ele me ajudou muito. Então isso facilitou demais a minha vida aqui. Ele já sabia falar inglês, ele tinha jogado muitos anos na Islândia, né, jogou acho que na Inglaterra também, então ele já sabia, ele fala inglês fluentemente, então ele me ajudou muito. E aí eu peguei... E isso é bom, cara, demais. Tá louco. Isso aí é uma coisa que se o cara poder chegar num clube e ter alguém já que seja brasileiro, que fale a mesma língua, que seja português, né? Isso vai te ajudar um monte, cara. E assim, você demorou quanto tempo para poder assim, pegar um inglês fluente? Cara, falar assim fluente... Eu não falo. Entender, eu entendo mais do que falo, né? Tipo, a gente, como é que eu posso dizer? Eu falo inglês, eu falo algumas coisas em inglês, né? Eu me comunico em inglês. Algumas perguntas, algo assim que eu queira falar, né? Tipo, é muito detalhado. Eu entendo muito mais, né? Eu aprendi muito mais a entender do que falar. Claro que agora eu tenho estudado, toda semana eu tenho feito, né, uma aula por semana de inglês, né? E isso tem me ajudado muito. Mas eu acredito que o dia a dia, para mim, se tornou mais fácil. Porque eu vendo falar e depois eu perguntando, pô, o que ele quis dizer, o que significa essa palavra, né? Ele quis dizer isso, ele quis falar isso, ele tá dizendo para tu fazer isso. Então isso se tornou muito mais fácil para mim. Eu sou um tipo de cara, assim, ó, que eu prefiro aprender, né? A gente conversando, eu e tu, falando inglês, do que estudar, porque para estudar é muito complicado, cara, para pegar um livro, um caderno. Sendo melhor, né? Porque você no dia a dia ali, você vai aprender o inglês correto, né? Porque às vezes nem sempre você consegue aprender o correto nas aulas, né? Exato, não, com certeza. Por que acontece? Na aula, é o inglês, tipo assim, o completo, né? O inglês, a frase completa, perfeita ali, né? Que tem que falar, o caso correto que tem que falar. Só que acontece muito que quem fala inglês mesmo fluente, eles adaptam o inglês, eles encurtam a fala, né? Então se torna muito mais... não fica tão longo quando se quer falar alguma coisa, quando quer perguntar alguma coisa. Porque eles acabam diminuindo, eles acabam fazendo atalhos, né, no meio do inglês. Então acaba que isso para mim, sendo mais fácil. Porque eu falando já, criando esses atalhos, e aprendendo dessa forma mais rápida de se comunicar, é mais fácil do que, tipo, aprender tudo certinho, sabe? Detalhado e sem poder errar. É claro que isso ajuda muito, porque palavras novas, né? Assim como adjetivos que tu usa no passado, no presente ou no futuro, tu tem que aprender, né? Para poder se comunicar. Mas o dia a dia, para mim, o desenrolar da conversa é muito mais fácil de eu aprender, até para conseguir, né, me pronunciar melhor do que na aula. Na aula, sim, eu vou dizer que eu sou quase um desastre, assim, para estudar. Mas no dia a dia, para conversar e comunicar, é muito mais tranquilo. Você tem que entender, né? Mas a questão é essa. Você já tá craque na fala também. Não, claro, com certeza. É questão de tempo, né? Tipo, eu vou para 2 anos aqui, eu aprendi, na minha visão, assim, eu aprendi muita coisa, cara. Muita coisa do inglês mesmo, assim, coisa que eu nem imaginava. Coisa que quando eu cheguei aqui, nossa, eu não sabia nem... Como eu te disse, eu não sabia falar um oi em inglês, eu não sabia pedir nada. Mas agora, graças a Deus, já indo pro 2º ano, agora quando fecha em janeiro, pô, cara, aprendendo muito, evoluindo muito. Eu acredito que se dando uma sequência aí de mais 1, 2, 3 anos, cara, eu vou estar com certeza falando aí perto do fluente. Vamos falar assim, né? Perto do fluente, porque o inglês a cada dia tu vai aprendendo coisa nova, né? É algo incrível, assim, mas é top, cara. Eu digo assim, ó, quem puder e ter a oportunidade de poder aprender o inglês, porque a gente no Brasil é acostumado, tipo, não é que nem nas escolas, não é uma matéria tão importante, né? Se tu for perceber, né? Mas é algo que é necessário, cara. É muito necessário. Pô, tu vê em outros países, assim, que eu converso com o pessoal, né? Que é o exemplo, o Telmo, que é de Portugal. Pô, inglês é uma das primeiras matérias que é
principal lá em Portugal é o inglês, porque, tipo, tu tem que falar inglês. Qualquer outro país que, tipo, não seja fluente em inglês, tem que aprender inglês. Aqui mesmo, a segunda língua deles é o inglês. Tipo, pô, um país da Ásia, do Sudeste Asiático, né, já ter isso implementado, né, nas escolas, tipo, ó, vocês têm que aprender, além da língua malaia, vocês têm que aprender o inglês, a comunicação do inglês. Então, no Brasil, por isso que tu vê muita gente com empregos muito bons no Brasil, cara, por conta de conseguir falar inglês, saber falar inglês, né? Sim. E isso acaba tornando tudo mais fácil. Um simples inglês faz a diferença gigantesca na vida da pessoa. Com certeza, faz total diferença. Eu tenho até algumas perguntas aqui para você, já preparada. E Claro. uma delas você contar pra gente como você começou no futebol, né? Como você, assim, pô, me apaixonei pelo futebol, meu sonho é ser um jogador. Como que começou tudo isso? A sua carreira desde lá de baixo. Então, cara, eu tinha 5 anos de idade e eu me lembro que meu pai, ele é apaixonado por futebol, assim. Eu te digo que ele gosta mais de futebol do que eu. Vou falar bem a verdade, assim, sabe? Eu sou um cara que, agora que eu tenho gostado mais, tenho assistido os jogos e tudo mais, mas ele é totalmente fanático por futebol. E o sonho dele era ser jogador de futebol. Como na época dele não tinha condições, ele não tinha recurso e teve que trabalhar, né, para poder ajudar em casa, porque antigamente isso acontecia muito, né? Então ele viu o sonho dele em mim, né? Ele viu, não, meu filho, vou já aproveitar, já que nasceu um homem, tem um homem na família, vou tentar encaminhar ele no meio do ramo. E eu, com 5 anos, eu dei o start no futsal da minha cidade, né? Como dei o start lá. Só que eu não sabia dominar uma bola, cara. Eu nunca tinha visto uma bola na minha frente, nunca tinha chutado uma bola, nada. Eu não gostava, vou falar bem a verdade pra ti, assim. Tanto que o meu primeiro dia dentro de uma quadra de futsal foi horrível, cara. Eu chorei, eu queria ter saído, eu não queria ter ficado dentro da quadra, eu queria ter ido embora. Mas, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo, né? Fui melhorando e fui crescendo muito dentro do futsal. Eu joguei ali, acredito que foi 3 a 4 anos e joguei no futsal. E eu evoluí muito, assim, muito rápido. Muito rápido mesmo. Zagueiro? Oi? Você já começou como zagueiro ou foi em outras posições? Não, no futsal eu comecei... no futsal eu comecei como um fixo, mas também joguei como líbero também, no futsal, né? E aí eu acabei evoluindo muito e comecei a jogar nos clubes na minha cidade lá, importantes de futsal, né? Pra jogar o estadual, pra jogar o regional. E acabei criando muita qualidade pro futsal. Só que o que aconteceu? Acabei crescendo muito, porque a minha família é uma família alta. E eu acabei evoluindo muito nessa questão de crescimento. E ali com 9 anos eu migrei pro campo. Aí eu migrei pro time que é da minha cidade lá, que se chama Grêmio Atlético Farroupilha até. Que foi meu primeiro clube no campo. E ali, no meu primeiro jogo que eu fiz, amistoso que teve até, contra uma equipe vizinha lá da minha cidade. Cara, eu fiz 3 gols de falta. Foi meu primeiro jogo, eu fiz 3 gols de falta. Aí ali eu comecei a jogar como volante. Eu era volante e batia falta, batia escanteio. Sempre tive essa vontade, né, e já de querer, né, de ter essa decisão de querer aprender bola parada, de chutar no gol. E essa questão, quando a gente é novo, a gente gosta muito. Nós que somos jogador, é aquela coisa, né, não, eu quero jogar mais pra frente, quero chutar no gol, quero fazer artilheiro. Mas, como eu fui desenvolvendo muito a minha altura e tendo muita qualidade também, por conta que eu adquiri muito no futsal, aí eu migrei pro campo nessa idade. Aí depois disso, quando eu tava com 10 para 11 anos, eu fui jogar um torneio com esse mesmo time, né, Grêmio Atlético Farroupilha. A gente foi jogar um torneio em Teutônia, que é uma cidade no Rio Grande do Sul. E eu fui destaque. Fui muito bem pelo time e acabou que o pessoal do Grêmio teve interesse que eu fosse fazer uma peneira, né? Fosse fazer uma peneira lá na época, eu tinha 10 anos. Então foi o jogo que começou assim em tudo, né? Com tudo, cara. Foi tipo assim, ó, as coisas aconteceram muito rápido, sabe?
Só que aí tá, beleza, acabou a competição, eu peguei o contato, né, o pessoal que era, que era da categoria pegou meu contato, o coordenador lá, o treinador, o diretor, né, na época, ficaram de entrar em contato comigo até uma tal data lá, só que não chegou a tal data e não entraram em contato. Sim. E esse treinador meu do Grêmio Atlético Farroupilha, que foi meu primeiro treinador no futsal e continuou comigo no campo, que até é o Paulo, que a gente chama ele de Chapolin até, eu tenho que agradecer ele por tudo, porque foi meu primeiro treinador e se não fosse esse cara eu não ia estar aqui hoje, né? Ele conseguiu um contato com o pessoal do Inter para eu fazer uma peneira no Internacional. Caramba. Do nada assim. Não, conseguiu um contato e agora mês que vem tu vai ter que ir lá fazer uma peneira e vamos ver como é que vai ser. Se for pra ser, vai ser teu, é teu, né? E eu, tá, beleza, né? Vamos ir, vamos ver o que vai dar. Aí fui no outro mês eu fui fazer uma peneira, cara. Eu nasci no ano de 97 e eu fui fazer peneira no meio do pessoal 94, 93 e alguns 95. E tinha praticamente assim, era 3, 4 campos complementares. E eu me lembro que na época o CT que o Inter usava para fazer esse tipo de teste de peneira é onde está hoje localizada a Arena do Grêmio, né? Era aquela região ali. E tinha aproximadamente esses 4, 5 campos aí, fora o que a molecada que tinha para entrar, para também revezar, para mostrar, né? Aproximadamente uns 150 atletas tinha na época para fazer a peneira. É muita coisa, muita coisa. E eu, uns mais novo, só que com, né, a questão física, a questão de qualidade avançada já, né? Acabei sendo o terceiro atleta a passar da peneira para poder fazer um teste com a base daí. Eu fui o terceiro. No primeiro dia já me aprovaram, falaram, não, tu tá aprovado, tu não precisa ficar mais 2 dias aqui fazendo peneira, tu tá aprovado, nós já vamos te passar para tu fazer o teste já com a base. E lá, aí já é com a base, já é com o diretor, já é com o treinador, aí tu vai ficar uma semana, conforme for andando, se tu for bem, eles vão querer te manter, tá tranquilo. Já na outra semana, já tava marcado para eu ir fazer o teste, fui fazer o teste, né? E no segundo dia, eu me lembro que na época a minha mãe me acompanhou, né? Que ela foi comigo, que meu pai tinha que ficar trabalhando, né? Por causa do serviço, e era o único que mantia a casa, o que trabalhava, fazia girar ali, né? A questão da financeira da família. E minha mãe foi comigo. E eu me lembro que no segundo dia, ela falou pra mim, meu filho, eu vou ter que falar com o teu treinador e com o coordenador se realmente tu vai ficar. A gente não pode ficar aqui até sexta para decidir, porque nós não temos condições financeiras de poder ficar até o final de semana. A gente tem condições de poder ficar aqui no máximo um dia até quarta e voltar, não tem mais dinheiro. Aí eu me lembro que ela foi conversar com o treinador e com o coordenador, e o treinador e o coordenador pegaram e falaram para ela até, disse, a gente justamente ia te chamar, você e o Gabriel, hoje para comunicar que a gente quer que ele fique, né? Então, portanto disso, né, eu gostaria que a senhora começasse a organizar a questão de escolar dele, isso aqui o clube tudo vai arrumar, a gente só precisa da transferência. Sim. E como ele é menor de idade, ele tem 10 anos, alguém vai ter que morar com ele aqui. Né, eu entendo, se daqui a pouco não dá para ele ficar, né? A gente vai entender, mas a gente gostaria muito de que ele ficasse porque a gente vê um potencial enorme nele. Aí minha mãe falou, não, tranquilo, só que eu preciso de um tempo para poder me organizar, para poder falar com meu marido, né? Para poder ver quais as condições realmente para poder vir para cá e se mudar para cá, porque a gente é uma família humilde, né? A gente é uma família que não somos ricos, mas graças a Deus nunca faltou nada em casa. Então, depende muito do que meu marido vai dizer. E, cara, depois daí pra frente, aconteceu de eu morar com 10 anos, eu morei com a minha mãe, eu tive que aprender muita coisa. Aprendi já a fazer comida já com 10 anos, aprendi a lavar minha roupa com 10 anos, né, cara? Com aquela velha história, a gente é criança, mas tu tem que virar homem cedo, né? Tu evolui cedo. E
meu pai, que foi o cara que cuidou da parte financeira ali, se virando em dois, fazendo hora extra para poder pagar lá. Eu morava num kitnet com a minha mãe lá, era uma pecinha só, poder pagar o aluguel. E minha mãe, durante a semana, fazia faxina, fazia limpeza na casa de outras pessoas para poder conseguir comprar comida praticamente para ela comer em casa, porque eu tinha o café, o almoço e a janta no clube, né? A gente almoçava no Beira-Rio, jantava no Beira-Rio, tomava café. Aí eu fiquei por 3 anos ali, 3 anos e meio eu fiquei. E depois fui dispensado, né? Porque a questão de ter muita concorrência e também na época eu tinha machucado e eu demorei um tempo para voltar e aí acabei perdendo espaço. Essa lesão, né? Acabou chegando. Você Eu tive uma. Cara, eu tive uma lesão na mão e eu tive acabando que fiquei com gesso, cara. Em torno de quase 2 meses aí que eu não conseguia recuperar, eu tava com problema. Na verdade, foi muito confuso, porque o médico falou que eu tava com uma fratura e mais com problema ligamentar, que eu tinha que fazer cirurgia. Aí outro falou que não tinha nada. E nessa enrolação eu perdi muito tempo por conta dos médicos, né? Por eles não saber o que realmente estava acontecendo. Porque fazia exame, um falava uma coisa, ia para outro lugar fazer outro exame, outro falava outra. E aí eu acabei perdendo muito tempo. E clube grande, cara, cada semana é 2, 3 ônibus de gente nova que chega para fazer teste, para avaliação. Então aí tu acaba perdendo espaço. Acabei perdendo espaço, né? Fui dispensado do Inter na época. Fui pro Juventude daí, Juventude de Caxias do Sul, depois saí dali, fui direto pro Juventude. Fiquei 1 ano no Juventude. Saí do Juventude, voltei pra minha cidade. Na época tinha o Fragata Futebol Clube. No Juventude você ficou quanto tempo? Juventude eu fiquei 1 ano na base. Fiquei 1 ano lá. Como é que foi essa adaptação lá? Como é que... Cara, eu te digo que foi mais fácil pra mim em Caxias. Foi bem mais fácil pra mim em Caxias, por conta que eu consegui criar mais amizade. E por conta que lá também eu morava com um amigo meu, que até ele é jogador, ele joga, né? E eu morei com ele na época. Eu era de menor ainda, né? Ali na época eu tava com 14, 13 para 14, ia fazer quando eu saí do Inter. E eu morava com ele, com a mãe dele e com o pai dele. Então eu acabei... foi mais tranquilo para mim pelo fato de eu estar um pouco mais maduro, conseguir fazer um pouco mais de amizade, né? A época o Juventude estava numa Série D do Campeonato Brasileiro, mas a base do Juventude sempre foi muito boa, né? Sempre muito boa, brigando sempre por títulos, né? Em todas as categorias, até hoje é assim. E aí foi mais tranquilo para mim. A molecada era uma molecada mais de boa, mais humilde, né? Recebia muito bem. Porque tem essa questão de tu estar no clube grande e às vezes, como aquela velha história que eu digo, se tu não tem um padrinho bom, um empresário, alguém que vai te manter lá dentro, cara, é difícil. Eu vou dizer porque eu passei e é complicado. É muito complicado. É a questão da molecada, tipo, não ter conhecimento ainda de achar que já são jogadores profissionais, que acharam que já deram certo como atletas, né? Isso passa muito, cara. Tu pega muito menino de 12, 11, 10, 13, 14 anos em clube grande, que na cabeça deles eles são, não, aí eu vou ser um jogador profissional aqui, eu vou ganhar meu dinheiro, daqui eu vou pra Europa, eu vou jogar na seleção brasileira. E cada vez tem piorado, eu acredito por conta que hoje em dia, cara, tu pega um menino com 11, 12 anos, ele já tá sendo especulado como um craque, entendeu? Cara, eu acho que tá muito errado. Que é bom ter uma visão do cara que é jogador. Eu não sei se você chegou a ver o vídeo meu que eu falo sobre a situação atual da seleção. Da seleção, eu vi, assisti sim. Uma pergunta que eu faço pra você. Você vê hoje que, assim, por exemplo, o cara que chega na base, o cara que ele é convocado pra seleção, ou aquele jogador que se torna profissional, mas você vê muito cara ruim se tornando profissional, que você fala, pô, será? Eu, por exemplo, eu tenho um tio que ele só não foi pro profissional porque o cara chegou nele e falou assim, olha, você passou, mas pra você entrar, você tem que... Você entendeu? Você tem que pagar. Exato. Então, isso aí há 10 anos atrás, 10 ou 15 anos atrás. Hoje, você vê que as convocações, elas são por mérito? Em partes? Cara, eu acredito que... Eu acho que, vamos dizer assim, 50%... acho que já é muito 50%.
Eu acho que 20% é mérito. 20% é mérito e os outros 80%, cara, tem o dedo por fora. Tem o dedo por fora. Eu, na minha visão, o que eu vejo, né, do futebol, o que eu vivenciei, o que eu vivo, né, tem o dedo por fora, com certeza. A seleção, ainda mais a nossa seleção, né, que é a seleção brasileira, que, pô, 5 vezes campeão do mundo. E eu acho que é muita... Cara, é muita coisa, porque entra treinador, sai treinador, Não muda. e tá sempre a mesma, sempre os mesmos, cara. Tipo, muda a presidência do clube, muda o treinador. Só que, pô, é impressionante. O que eu vejo é o seguinte: tem muito jogador aí que tá jogando, vamos supor, no futebol brasileiro e vamos citar um exemplo. O Fabrício Bruno, que tá no Flamengo hoje. Cara, um excelente zagueiro. Pra mim, um dos melhores zagueiros. Questão de função, na função dele, como é a minha, ele faz o papel dele perfeito, cara, como zagueiro, assim, ó. Eu vejo ele fazer a função de zagueiro. Ele é um dos melhores hoje do Brasil, se não for o melhor, que faz o papel bem, como zagueiro. E na seleção, né? Exatamente. Só que aí entra o fator, tipo assim, ele é um cara que, se tu olhar o Nino Paraíba, tava no Fluminense. O Nino Paraíba, se eu acredito, tava tem a mesma idade que eu, 27, 28 anos. Uhum. E ele tava se destacando muito no Fluminense. Só que ele, para conseguir, pro clube conseguir, pra seleção daqui a pouco conseguir, pra ele, né, ter um salto, sair do Fluminense ou continuar na seleção, ele precisa ir para algum clube da Europa. Começa aí. Então, o que acontece? Vamos convocar o Nino, vamos fazer ele jogar um jogo, jogar 2, a gente valoriza o atleta vai ser valorizado porque, pô, o cara tá na seleção brasileira. E depois daí vai chover proposta. Vai vir Inglaterra, vai vir proposta da França, vai vir proposta, né? Espanha, vai chover proposta pro cara. Aí que entra a questão, cara. Aí entra o fato, pô, o cara tá jogando muita bola. Só que o que aconteceu com o Nino agora? Por que ele não tá sendo convocado de novo? E jogando muito. Entendeu? E jogando muito. Por que não deram continuidade pra ele? Porque aí que entra o detalhe. Se o cara foi convocado, jogando muito, foi vendido e tá jogando muito, será que é realmente só pela questão do futebol que ele foi convocado? Ou entra a questão, né? Não, temos que valorizar, precisamos vender. Ó, essa parte é tua, essa parte, né, é do atleta, e é isso aqui nós fizemos uma mistura aqui para ver quem é que pega um clube, pega uma parte ou outra. Então o futebol, cara, a seleção brasileira virou negócio. Não é mais aquelas, não, vamos botar o pessoal lá que vai honrar a camisa, que vai arrastar, né, vai se arrastar no chão, que vai jogar, que vai se dedicar. Então virou negócio. Virou futebol, virou negócio. E a seleção virou muito negócio. Eu acredito, assim, que não entra mérito, cara. Porque eu acho que tem muito jogador que tem que ser convocado e, na minha visão, não tá sendo. Um exemplo, se tu não for do eixo central do Brasil, cara, tu não é convocado. Pô, tu pega muito jogador bom. Eu não digo no Rio Grande do Sul, cara. Eu digo assim, ó, jogador bom no Nordeste, tu pega jogador bom, né, no Norte, tu pega jogador bom no Sul, no Sudeste. Os caras não são convocados. Por quê? Porque não é do eixo sul. Não tá no São Paulo, não tá no Palmeiras, não tá no Corinthians, não tá no Flamengo, né? Então, o que adianta, né? Se tu for ver assim, não tem demérito para isso, né? E a seleção melhorou muito, na minha visão, depois que começaram a convocar os jogadores brasileiros. Porque eu acho que a gente tem que valorizar mais o nosso futebol, cara, na minha visão. Tem que valorizar, tem muito jogador bom, atleta bom, né? A gente vê muito jogador, pô, que nem um exemplo, assim, tu pega os números do Rafael Veiga, que eu acho que pra mim hoje é um dos melhores meios do futebol brasileiro, e tu pega os números do Lucas Paquetá, pô, o Veiga campeão Libertadores, campeão Copa do Brasil, brasileiro, artilheiro, né, assistência, todo ano tá entre os melhores meios do campeonato. O Lucas Paquetá, que é um grande jogador, isso todo mundo sabe, mas, tipo assim, não tá conseguindo desenvolver, não tá conseguindo, né, sair, né, pegar vamos supor, um City da vida, pegar um Arsenal, né? Então, por que o cara não é convocado? Não sendo que tem opção, né? Exato.
Com certeza. Então, cara, tem muito jogador bom, tem muita opção, cara. E eu acredito que o futebol, a nossa seleção virou negócio, cara. Eu vou falar bem a verdade. É uma decepção pra nós? É uma decepção, mas acabou virando negócio. Botar um jogador ali que precisa botar ele na seleção porque a gente precisa vender. A gente precisa lucrar. Então, com qualquer outro lugar. Mas eu acho que com o passar do tempo, na minha visão, a tendência que eu vejo é tomara que melhore, mas eu não vejo muita melhora, cara. Eu acho que piora muito. E assim, um ponto que eu tenho em particular, às vezes muita gente acaba não vendo isso. Muita gente coloca muita responsabilidade em cima do Neymar. Só que, por exemplo, se você compara a seleção de 2006, por exemplo, você tinha Roberto Carlos, você tinha Ronaldinho, tinha Ronaldo, tinha vários exatamente ali. Então, a qualquer momento, qualquer um poderia decidir o jogo. Então, hoje você só tem um Exato. É muito complicado você jogar responsabilidade em cima de um, concorda? Não, concordo plenamente. Cara, eu posso ser assim, ó. Eu sou um defensor do Neymar. Eu vou falar bem a verdade pra ti, que eu sou um defensor do Neymar, porque o cara, ele vem jogando sozinho há anos aí na seleção e ele conseguiu ser o maior artilheiro da seleção, né? Conquistar títulos importantes que ele conquistou também na seleção brasileira. Só que sozinho, cara. Então, é exatamente o que tu falou. O que tu disse, eu concordo plenamente, do início ao fim. Não dá pra comparar uma seleção de 2000 e... Vamos dizer que até 2010 ainda tinha o Kaká, tinha o Robinho, né? O Daniel Alves estava começando a dar aquela, né? A ciência no futebol estava começando a crescer. Tu tinha o Lúcio ali, muito experiente. Tu tinha, né, jogadores com muita qualidade, Luiz Fabiano, o 9 mesmo. Tu tinha jogadores que estavam em ascensão, estavam num patamar muito bom, né? Mas depois, cara, 2014, 2018, eu acreditei muito nessa última Copa porque a gente estava com excelentes nomes para jogar essa última Copa. Só que eu achei que era uma seleção que na hora do vamos ver, vamos dizer assim, que foi contra a Croácia. O que aconteceu? A gente jogou contra uma seleção muito experiente. Muito experiente. A seleção da Croácia é muito experiente. A Croácia é uma seleção. Exato. Que tinha muitos jovens como o Brasil, mas tinha muita experiência. Exato. Entrou a base da Croácia toda de 2018, estava jogando essa Copa. Toda a base estava jogando essa Copa. E a gente tem esse negócio no Brasil, cara, de que, não, um jogador tá com 36 anos, 37, 38 anos, ele não pode mais jogar na seleção brasileira. Pô, mas, cara, vamos dar um exemplo, né? Tu pega o Pepe tava com 40 anos jogando a Eurocopa agora, a última Eurocopa, né? Tu pega agora a seleção brasileira, com todo respeito, pra mim, se o Thiago Silva quisesse... Só te interromper, é sua irmã, né, Ju? Essa aí é minha irmã. Essa é minha irmã. Trajetória. Se hoje você está aí do outro lado do mundo é porque soube trabalhar honestamente e correu atrás dos seus sonhos. Só quem te conhece sabe tudo que você passou. Legal a mensagem. É legal, essa aí é aquela velha história, né? A gente vai caminhando e a pessoa que é da família tá do lado e tá vendo tudo que a gente passou e que em momentos difíceis e bons sempre acompanhou, né? Eu não tenho nem que dizer, a minha família, cara, assim, todos eles, né? Tudo que eles representam pra mim todo mundo sabe, é algo indiscutível, assim, é tudo pra mim. E ela acompanhou toda a minha trajetória, teve comigo em todos os momentos aí, então a minha palavra de gratidão, que até hoje ela tá fazendo aniversário, que eu vou mandar os parabéns pra ela aqui ao vivo, né, pra dar. Então, já agradecendo ela e dando os parabéns, tá ficando um ano mais nova aí, como a gente diz. Já tô dando os parabéns, já aproveitando já que eu tô aqui, já dar os parabéns pra ela. Mas voltando ao nosso assunto, irmão, aí entra o detalhe, pô, cara, a questão ali do que eu te disse, do Pepe. Cara, o Pepe, 40 anos jogando a Eurocopa, tava na Copa, né? O Cristiano Ronaldo a gente nem vai falar, porque o cara é outro nível, o cara é monstro, não tem comparação, né? Mas a Argentina com o Otamendi, cara, seleções que tem que ter jogadores experientes. E aí a nossa seleção era uma seleção muito boa, cara, uma seleção muitíssimo, com muita qualidade técnica. Só que para momentos decisivos, a gente precisa da experiência, e era um jogo de experiência.
Era um jogo que, tipo assim, tava 1-0 pra gente. E aí o Tite coloca quem? Na minha visão, coloca o Fred. Que o Fred, pra mim, na minha opinião, é um bom jogador. Só que não tá. O que acontece tem que fazer ali? Não sei se tu chegou a ver o vídeo do Neymar falando. Tá 1-0, falta 2, 3 minutos pra acabar o jogo. Segura aí atrás, não tem o porquê vir aqui pra frente. Nós estamos jogando uma Copa do Mundo. Qualquer brecha que der aqui, vai sair gol pra eles. E aconteceu. O erro do outro, né? Exatamente. E aí o que acontece? Tava 1-0, aí tava segurando toda aquela bronca ali, porque né, a seleção tá 1-0, não, vamos segurar aqui, não, vamos tomar o gol. A partir do momento que a Croácia faz o gol na prorrogação e empata o jogo, automaticamente a confiança dos caras vai lá em cima. A confiança muda. A seleção brasileira perde confiança e a Croácia automaticamente ganha. E vai pros pênaltis como favorita. Normal, porque empataram o jogo, né? Foi um gol que ficou nítido que a seleção sentiu muito, né? Muito. Tu vê que a gente foi pros pênaltis ali e tava todo mundo abatido. Todo mundo tava preocupado. Já foram com aquela sensação que eu acho que eu vou errar, sabe? Se tu olhar assim no semblante. E tu pega cada jogador da Croácia que foi para as penalidades, cara, eles foram com a confiança lá em cima. Tipo assim, nós empatamos contra a seleção, agora é tudo nosso. Nos pênaltis ninguém segura nós. E aconteceu. E isso no futebol, cara, eu não vou dizer 100%. 99% de todas as competições que vai para prorrogação e o clube empata e acaba ainda indo para pênalti, cara, o time que empatou, a seleção que empatou, pode ter certeza que vai ganhar. Ganha confiança, ganha moral, inverte tudo, cara. Isso é fatal isso daí. Isso até em clubes, né? Por exemplo, você tem o Atlético Mineiro e o Palmeiras, não sei se você viu essa Libertadores. O Atlético, ele tava com a vantagem, tomou um empate, o Palmeiras levou pros pênaltis, o Atlético foi totalmente desmotivado. O Hulk, totalmente. Parecia que a gente já sabia que ele ia errar o pênalti. Exato. Não, perde a confiança. Automaticamente o time todo perde a confiança. Por quê? Tu toma aquele banho de água fria, a tua concentração baixa e na tua cabeça já entra o pensamento, cara, eu acho que deu ruim. E aí, a partir do momento que tu perde a confiança e já vem aquela parte negativa na tua cabeça de achar que vai errar o pênalti, cara, isso tudo influencia. Se tu não tiver psicológico ali na hora, não, eu vou escolher o canto, vou bater firme e vai ser gol, cara, não vai adiantar nada, vai errar. Pode ter certeza. Tu pode escolher o canto e bater lá, o goleiro vai lá e vai pegar. Porque tu vai mostrar o canto que tu vai bater, tu vai correr de um jeito que tu corre de um jeito para ir bater na bola, tu vai correr de outro jeito para ir bater na bola. Então, tudo isso acaba influenciando na hora. E o time que empatou, não. O time que empatou cresce. Falou, não, agora nós chegamos, agora ninguém nos segura. Então, cara, exato. Então, eu acho que a nossa seleção ali na Copa ali foi esse fator. Eu achei que faltou mais experiência, né? E alguém que realmente parasse do lado, que eu acho que assim, ó, se o Neymar tivesse mais um ou dois, seria excelente. Mas se tivesse mais um cara experiente com ele ali na frente ali, pra ajudar, ou no meio campo, cara, seria fenomenal. A gente tinha um jogador no meio campo, né? Que era o Casemiro. Sim. Que pra mim, que a maior falha pra mim foi a dele. Pra mim, tirando a do Fred, que, né, com certeza ele não era pra estar lá, mas depois da do Fred, a maior falha foi a dele, porque ele teve a chance de matar a jogada no Modric, né, que o Modric puxou o contra-ataque. Ele podia ter matado a jogada ali, e aí já matou a jogada, tomou o cartão, volta todo mundo pra trás do meio de campo, deu, acabou o jogo. Mas ele não quis matar, e aonde saiu o contra-ataque e o gol, né? Que tem certos momentos, 5 minutos pra acabar o jogo. Por mais que você mata a jogada com risco de expulsão, cara, mata a jogada. Exato. Melhor. Não, mata a jogada. Não, e por mais que seja expulso, tu tá jogando uma Copa do Mundo. Atrás. Você tem... Exato. Você tem... eu digo uma coisa pra ti. Eu acho que o time joga até melhor depois que, tipo assim, tá ganhando o jogo, exemplo. Segundo tempo, 35 do segundo tempo. Tá ganhando o jogo, tá com 11 campos, foi um expulso. O time vai jogar muito melhor. Vai ficar muito mais atencioso, conectado no jogo.
vai fechar muito mais as linhas, compactar muito mais ali para não entrar a bola do que com 11. Porque ali tu tá com 11, daqui a pouco tu dá aquela relaxada e os caras empatam o jogo. Agora, quando tu tem um expulso e tu tá com um a menos, tu tem que fazer 2 linhas de 4, colocar um por dentro, cara, automaticamente a tua chave vira. Tu fala assim, opa, nós estamos com um a menos. Olha aqui, ó, ligado, vamos ficar ligado, falta 10 minutinhos, 10 minutos, vamos correr todo mundo 10 minutos aqui, um ajudando o outro, que deu, já era. Então, mata o jogo, é Copa do Mundo, era quartas de finais, né, se eu não me engano, foi quartas de finais contra a Croácia. Mata o jogo, se for expulso, depois tem outro pra jogar no outro jogo. O importante é tu estar numa semifinal de Copa, não importa se tu foi, né? Se eu não vou estar numa semifinal, não é. A questão não é tu estar numa semifinal, cara, a questão é a seleção ali no momento, entendeu? Mas foi uma questão de erros ali, cara, que eu acho que pra mim tinha condições de chegar, mas faltou a catimba e a experiência realmente, né? Eu vejo muito, não sei se tu compara também, eu vejo muito o pessoal dizendo que se o Davidson tivesse no jogo da seleção contra a Croácia, aqueles 2 minutos tinha passado rápido, né? Literalmente faltou um jogador, né, com essa característica, né? Que às vezes o Exato. pessoal fala, por exemplo, se você pega a seleção hoje, a base toda é europeia. Então, tipo assim, os caras eles não têm esse costume de catimbar, de fazer uma graça, segurar o jogo. E um jogo daquele nível, querendo ou não, era esse tipo de situação, né? Precisava um jogador que fizesse isso, né? Com certeza. Com certeza. E tu vê muito na Argentina, cara. A Argentina é assim. Tu pega toda a Copa do Mundo ali, confusão contra a Holanda, confusão contra a França, para automaticamente desmobilizar a equipe, desconectar eles do jogo. A França ali estava crescendo na final e já, não, vamos arrumar alguma coisa aqui, vamos arrumar uma catimba, alguém tem que cair no campo, né, para esfriar. E a gente não tem isso daí, a gente não fez isso durante, né, a Copa do Mundo. E isso acaba, cara, afeta. E tudo vale no futebol. Todo mundo fala, porque tu tá numa semifinal e tu tá ganhando de 1-0 e daqui a pouco tá toda hora caindo no chão. Cara, se tá dentro de campo, vale, faz isso. Tu tá indo pra uma final, a Argentina foi pra final e foi campeã assim, por que nós não podemos fazer? Foi campeã. Quem é que vai lembrar lá atrás e dizer que a Argentina foi campeã, mas com os 10 caindo em campo? Ninguém vai lembrar, vão lembrar só dos caras levantando a taça e deu, meu. Ninguém quer saber do que fizeram durante a Copa. Exato. Eu acho que falta muita questão da malandragem. A gente tem muito jogador bom para isso. Jogador que tem qualidade e tem a malandragem. Mas, ainda mais em Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo a necessidade, tu tem que estar ligado, tem que estar esperto o jogo todo. Infelizmente, né? Agora vamos ver como é que vai ser a próxima. Se Deus quiser, a gente pode chegar mais longe, né? Agora é torcer, né? Vamos ver o que vai ser daqui uns anos, né? Vamos ver, se Deus quiser, vai. Tomara que encaminhe e melhore, né? Sim, tá complicado. Tá difícil, cara. Eu vou dizer que tá difícil. Partindo para outra pergunta, cara. Se eu estiver tomando muito seu tempo, você pode falar, tá? Se tiver Não, tranquilo, tô tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Assim, eu queria saber como é que foi a oportunidade. Como que você teve a oportunidade de jogar na Malásia? A gente falou um pouco, mas não foi muito a fundo, né? Cara, eu tava no Brasil, né? Brasil de Pelotas, no caso, o clube que é da minha cidade. Tava jogando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Brasil. Eu não joguei muitos jogos pela questão que eu tive uma lesão muito séria ali no meu joelho direito. Não foi ligamento cruzado, mas foi o ligamento colateral. Uhum. E aí acabei tendo 80% de ruptura praticamente. Só que é um ligamento que ele se regenera. Com o passar do tempo ele se regenera. Só que demanda tempo. Precisa esperar, né, bastante tempo para ficar bem. Sim. Eu acabei perdendo ali em torno de 2 meses. Isso daí deu praticamente 12, 13, 14 jogos, eu acho que deu. Então, na Série C, que é um campeonato muito de um turno só, que agora é um turno, né, que tipo, são 20 jogos direto, não é turno e retorno, é um turno só. Eu acabei jogando, se não me engano, 7 jogos, acho 6 ou 7 jogos. Só que eu fui muito bem, cara, nesses jogos aí. Por mais que o clube caiu aquele ano ali, a gente caiu pra Série D. Mas teve muito problema. Questão salarial. Eu saí do clube deu quase 7 meses de salário atrasado, né?
O clube estava com problema de salários ali, de imagem também, né? Então, isso acaba afetando. E questão, né, o grupo também, tipo assim, acaba afetando todos, né? Porque, pô, questão de salário, tem gente que tá com família, tem gente que tá com filho, e é um clube que é um clube muito grande, né? O Brasil, que tem uma torcida gigantesca lá, né? Que é uma das maiores torcidas que tem no interior, a cobrança é muito alta. E o torcedor, ele não quer saber se o salário tá em dia ou se não tá em dia. O torcedor cobra porque ele tá ali, ele tá independente se no outro ano, se tu não tiver e não te pagar, ele vai continuar tudo lá, porque é a paixão, é o time que ele ama, ele quer estar ali apoiando, quer estar ajudando. Então, ele não quer saber se o salário tá atrasado ou não. E isso já é uma coisa do nosso futebol, já faz parte do nosso futebol, né? Se caracterizou isso daí já. Então, mas mesmo assim eu tentei fazer minha parte, cara. Com todos esses problemas eu tentei fazer minha parte e graças a Deus eu fui muito bem nesses jogos. E automaticamente, quando você joga um campeonato que tem uma divisão, que é uma divisão muito boa, eu acabei jogando joguei contra Remo, joguei contra Paysandu, contra clubes muito grandes. Já acaba tendo visibilidade, né? Tem uma visibilidade muito boa, exatamente. E isso para fora do Brasil, para o exterior, para qualquer lugar, tanto na Europa como na Ásia ou Arábia, isso conta muito, cara, muito mesmo. Essa questão de, né, de tu ter onde é que você tava, se você tava jogando um campeonato bom, importante, uma Série B, uma Série C ou uma Série A. E aí, através do empresário, né, ele perguntou para mim se eu tinha interesse de sair do Brasil, se algum dia passou o interesse de eu sair do Brasil. E eu especulei para ele, falei sim, se for uma situação que realmente seja boa para mim, né, eu com certeza gostaria de ter essa experiência de ver como é que é. Sim. E ele falou para mim, cara, eu acho que eu tenho uma situação para ti, né, com um clube que se agradou, que, né, gostou do teu trabalho, né, que acompanhou aí teus últimos jogos, né, me perguntou sobre o teu trabalho e eu acho que pode dar certo. Só que eu preciso conversar e tal. Eu falei, não, cara, vê, né? Se realmente for dar certo, me comunica de volta. E a gente vê daqui a pouco os detalhes, vê tudo certinho, né? Pra encaminhar a ida, né? Se realmente for. E aí, através desse empresário, né? Que hoje, né? No caso, aquela época, ele conversou com o clube. E o clube quis, né? No caso, não, a gente quer contratar ele, a gente quer ter ele aqui, é um atleta que nos agrada, o futebol dele, né, que ele vem apresentando, a gente tem acompanhado, né, o treinador gosta muito, é o tipo de jogo que ele gosta, vamos fazer uma proposta para ele, se ele se agradar, né, a gente gostaria de contar com ele aqui na próxima temporada. E aí chegou, cara, chegou o contrato, para mim, no caso a carta convite, né, que primeiro o clube envia uma carta convite, né, querendo te convidar para, tem interesse em você, de fazer um contrato de tanto tempo, né para ganhos tal, né, para você morar assim e tal, campeão de competições e tudo mais. E aí veio a carta, veio, né, 2 anos de contrato, o clube queria fazer 2 anos de contrato comigo, né, quando eu vim para cá eu tava com 25 anos, uma idade muito boa, muito novo, né, isso aí ajuda muito, né, porque o clube cria uma expectativa de daqui a pouco, né, se ele for bem, a gente consegue manter ele mais tempo, porque ele é um atleta novo, né? Então vamos fazer um contrato longo aqui de 2 anos e vamos ver como é que ele vai indo. E aí vim pra cá, através disso eu vim pra cá, tipo assim, cara, o futebol é uma coisa muito louca, assim, ó, o que eu posso dizer, as coisas acontecem enquanto menos tu imagina, tu acha que tu não tá sendo visto e tu tá sendo visto. O que eu posso dizer é isso, às vezes assim, eu vejo muito cara frustrado, né? Porque, pô, eu tô jogando aqui no interior, vamos supor, de Minas, né? Tô jogando aqui uma 2ª divisão no Campeonato Mineiro, exemplo. Uhum. Mas sempre alguém tá olhando, cara. Sempre alguém tá olhando, sempre. Isso aí tu pode ter certeza. É em tudo que é profissão, sempre vai ter alguém te olhando. E às vezes taca, é igual como aconteceu com você, né? Tá te observando. Exato. Você teve um grande destaque ali, é aí que é a virada, né, de chave da carreira do jogador. Que é a virada de chave, exatamente. É isso aí que aconteceu. Aí, tipo, através dali, o pessoal procurou, aqui o clube procurando zagueiro. Eles tinham preferência, né, pela bagagem que eles têm de contratar já brasileiros aqui, né, zagueiros brasileiros, que eles gostam muito de zagueiro brasileiro.
né, daqui a pouco eles foram monitorando, foram, né, não, vamos ver aqui esse clube, vamos ver esse, ó, pô, tem um zagueiro aqui, 25 anos, 1,97 m, canhoto, né, um jogador que é muito bom, tem qualidade técnica, bola aérea, defensiva muito boa, ataque muito bom, pô, vamos monitorar esse cara, vamos ir cuidando. Então, tipo assim, tudo acontece enquanto tu menos imagina, e foi o que aconteceu comigo. E aí eu vim pra cá, né, acabou, me apresentei em janeiro do ano passado. É uma cultura totalmente diferente, assim, o futebol é totalmente, como é que eu vou te falar, questão de futebol é muito corrido, é um futebol muito corrido, é muito diferente do Brasil, que a gente tem já um futebol muito mais cadenciado no Brasil, de trabalhar a bola, de girar a bola de um lado para o outro, enquanto não acha espaço, né, para atacar. A gente tem isso de trabalhar, ó, assim, fecha de um lado, gira lá no outro lateral, volta no volante, volta no zagueiro. Aqui não. Aqui é muito tempo transição. Pega a bola, tipo, tem muito espaço para tu jogar, sabe? E é transição, cara. É bola, é ataque, defesa. É o momento todo isso. Então, pelo que eu vi, é um jogo muito dinâmico, né? Hoje, por exemplo, exato. Qual que é a nota, por exemplo, que você daria pro futebol da Malásia em relação ao Brasil? Questão de nível. Cara, eu te digo assim, ó. Claro que o futebol brasileiro não tem comparação, que é um futebol muito mais evoluído, né? Eu digo em questões de parte financeira, assim, parte financeira, que a gente sabe que os valores hoje aí gira, a gente vê contratações de Memphis, Gabigol pedindo 3 milhões de salário, até mesmo o Hulk, jogadores que, né, são consagrados e jogam no futebol brasileiro tranquilamente, né? Então, mas eu posso dizer assim, cara, é um nível muito bom, um nível técnico muito, muito, muito bom mesmo, sabe? Jogadores que têm parte individual, assim, ó, que eu já tinha visto no Brasil, mas aqui tem muito jogador muito bom individualmente, sabe? Eles têm essa característica de jogar 1 para 1, né? De velocidade, de querer infiltração o tempo todo, de partir para cima. Então, tipo assim, hoje em dia, se tu for ver, a gente tá perdendo muito isso no Brasil. Esse jogador que pega a bola, parte pra cima, fura a linha, acha passe e... Tipo, o único cara que a gente tem aí é o Vinícius, o Estevão faz muito isso, de 1 para 1. O Neymar nem se fala, né? O Neymar dribla o cara parado. Então, mas aqui não. Aqui eles, o tempo todo, eles pegam a bola e querem ir pra cima, querem, né, te driblar, eles ficam procurando teu ponto fraco, né? E então é um futebol, cara, que eu vou te falar assim, ele te desafia. Ele te desafia porque não só na tua parte tática, tu tem que estar muito bem individualmente. Muitíssimo bem individualmente. Porque às vezes, quando no Brasil, exemplo, se tu não estiver bem individualmente, a parte tática vai te ajudar. Teus companheiros vão te ajudar. Mas aqui não. Aqui daqui a pouco a parte tática, ela é boa. Mas a partir do momento que você passou uma linha, vai depender de você, entendeu? Vai depender de você. Acaba que o físico e o mental tem que estar bem balanceado, né? Bem balanceado, cara. Você tem que estar, tipo assim, ó, 50% bem individual e 50% bem taticamente. Porque o time que tu vai jogar contra, daqui a pouco, se ele não resolver no individual, ele vai resolver taticamente. E se ele não resolver no tático, ele vai resolver no individual. Então, eles têm muita qualidade para isso aqui, entendeu? E é muito jogo do erro aqui. Tipo assim, é o jogo do erro. Se você errar menos, a chance de você ganhar é enorme, né? Mas se você, qualquer piscada que você der, errar um passe ou querer forçar uma bola que não era para ter forçado, cara, para tomar um gol é rapidinho. Então, eu digo assim, claro que envolve até muito na sua qualidade, né? Porque eu vi que sua característica é um zagueiro de pressão alta, né? Então, ao mesmo tempo que você tá na defesa, você tá ajudando ali no ataque. Então, você tem que saber a hora certa, né? Justamente para não tomar um contra-ataque fatal, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Porque o jogo aqui, ele abre essa possibilidade. E a maioria dos treinadores aqui, eles gostam disso. Eles acham que... E eu peguei um treinador aí no Brasil que ele pensa da mesma forma. E assim, ó, eu acho que a maioria não deve conhecer, mas se pesquisar quem ele foi um zagueiro, cara, extraordinário nos anos 80, 90 ali.
O nome dele é Wilson Gotardo. Ele jogou no Flamengo, jogou no Atlético e no Cruzeiro. Foi campeão da Libertadores, jogou na Seleção Brasileira, Botafogo. O cara, ele foi meu treinador. E ele sempre falou pra mim, zagueiro, hoje em dia, ele tem que ser um elemento surpresa. Por que acontece? O time adversário ele não tá preparado para o zagueiro, o que o zagueiro vai fazer com a bola? O zagueiro vai pegar a bola, vai tocar do lado, vai tocar ali no volante, mas eles não acreditam, a partir do momento que o zagueiro aparece como um elemento surpresa na parte ofensiva, eles não põem muita fé, eles não acreditam muito, porque eles acham que não vai dar em nada, não é a função dele, então daqui a pouco não vai acrescentar em nada. Só que, cara, aqui é diferente. Aqui os zagueiros, eles têm muita qualidade técnica. Muita qualidade técnica. Tipo assim, daqui a pouco você vê o zagueiro tá do seu lado e tá armando o jogo, cara. Ele tá pegando a bola e tá armando o jogo. Ele tá junto com o volante. Ele tá junto com o extrema. Ele tá dando passe em profundidade. Ele tá dando opção por trás. Tipo, ele tá quase dentro da área. E o volante já tá fazendo a sua. E daqui a pouco o outro lateral tá fechando. E você tem essa liberdade de poder sair e construir o jogo. Então, a gente aqui mesmo, no nosso time, a gente fez muito gol assim, desde o ano passado pra cá, com os zagueiros apoiando, o zagueiro toda hora pisando na área. Toda hora pisando na área. Por quê? Eles não acreditam, eles acham que ele vai lá, vai pisar dentro da área, vai dar um chute no gol, ele vai cruzar de qualquer jeito. Só que como tem muita qualidade, os zagueiros aqui na Malásia, tem, não só aqui, mas na Tailândia, até mesmo aqui na China, que é perto, no Vietnã, Indonésia, eles têm muita qualidade e recurso técnico. Então, os treinadores, eles falam, eu preciso que a partir do momento que o time deles estiver desorganizado e tu achar o espaço, eu preciso que tu faça a superioridade numérica em cima desse espaço. Pode ir. Porque o volante... o tempo todo, né? Exato. O volante vai acabar cobrindo a minha. O volante vai fazer a sua, fica tranquilo. Depois você volta por dentro e faz a do volante. Então, tipo assim, não vai interferir na parte defensiva. É questão de comunicação. É questão de visão de jogo. Você subiu, o volante já vem na sua, você tá fazendo do volante. Sim. Entendeu? Que daqui a pouco o volante não teve tempo de chegar lá onde você tá, para ajudar na parte do ataque. Mas você tem condições e tem tempo para estar lá junto com eles. Então, isso que passa na cabeça deles aqui. Por isso que eu falo que o futebol aqui, cara, tudo que é um lugar diferente, tu aprende uma coisa nova. Tu aprende muita coisa nova, meu. E isso, tem coisas ruins, tem coisas boas, isso em qualquer lugar. E isso acaba te influenciando muito. Tipo, futuramente, daqui a pouco tu for para outro país, ou até mesmo daqui a pouco volta pro Brasil, tu tinha um tipo de mentalidade, né? Tipo, o zagueiro tem que nem exemplo, o zagueiro tem uma bola ali na lateral esquerda, o atacante tá fechando ele por dentro para ele não voltar a bola no outro zagueiro. O que ele faz? Se ele não tem o lateral esquerdo, ele dá a bola longa na frente. Sim. O treinador aqui, ele fala, não, carrega a bola, traz ela, vem trazendo, traz. Porque daí, o cara que tá de frente do time adversário, o extrema ou o lateral, ele vai ter que saltar em ti pra te marcar. E aí vai sobrar o que ele tava marcando. E você acha o passe, você já passa, já cria superioridade nas costas deles. Então, tipo assim, é uma dinâmica diferente, é um futebol diferente. Mas é um futebol, cara, que é muito assim, tu tem que estar bem, como eu te falei, taticamente, tecnicamente individual, e tu tem que estar pensando o jogo todo, tu tem que estar conectado dentro da partida. Mas é um nível muito bom assim, qualidade técnica muito boa, tem muitos jogadores muito bons, jogadores que assim, de nome, o Gessé tá aqui, que jogou no Real Madrid, tá jogando no time aqui, tem o Bergson, que jogou no Grêmio, jogou no Fortaleza, no Paysandu, Bergson também tá aqui, né? Tem o Clayton, que é um jogador que jogou no Corinthians, jogou as Olimpíadas de 2016 também, tá aqui também. Então tu pega muito jogador que tem muita qualidade, né? O pessoal acha que... Exato. O pessoal cria muita preconceito porque o futebol da Ásia muito evoluído, porque assim, que cada ano que passa tá ficando muito evoluído e muito mais difícil. Só evoluir, né, cara? Exatamente. Então, cara, tem sido uma experiência boa, sabe? Eu aprendi muita coisa, assim, vou te falar coisas que eu nunca tinha trabalhado antes no futebol e aqui eu tenho visto e que são coisas muito
muito boa, que, tipo assim, eu acho que treinadores de grandes clubes no Brasil poderiam implementar, que eles fazem aqui, que seria uma coisa ótima, extraordinária, que ia ser elemento muito surpresa, né, pra jogar contra. E tem sido muito bom, cara, muito bom mesmo, questão de a cultura. É você que está assistindo o vídeo acabou do nada porque a live caiu, né, no momento que eu estava entrevistando o jogador Gabriel Pérez, mas depois eu liguei para ele imediatamente, expliquei que a live caiu devido ao meu celular ter descarregado. Fiquei um pouco chateado, mas é a realidade, né? Nem tudo é como a gente espera. Mas eu fiquei muito feliz porque eu entrevistei um grande jogador, um jogador com uma grande personalidade, uma grande história no esporte, um jogador assim que tem alcançado grandes feitos. Nessa entrevista ele nos contou a importância de falar inglês para quem deseja seguir uma carreira profissional, seja no esporte ou em qualquer área profissional. Ele nos contou também as dificuldades de jogar na Malásia, entre muitas outras experiências que ele viveu ao longo da sua carreira. Então, se você não quer perder mais entrevistas como essa, entrevistas sensacionais como essa história inspiradora de Gabriel Pérez, peço você que se inscreva, ative as notificações e, é claro, não deixe de deixar o seu likezão aqui, porque ajuda a recomendar essa entrevista para mais pessoas. E ó, vou deixar um link aqui na descrição que vai te levar diretamente a um curso de inglês que vai estar te ajudando a falar o inglês fluente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, então não deixe de clicar nesse link e tá acessando esse curso incrível. Então, ó, até o próximo vídeo, espero ver você aqui novamente.